O Ministério da Agricultura publicou uma portaria atualizando as normas de produção e utilização de sementes salvas. A declaração de uso próprio feita pelo produtor rural sofreu algumas alterações. Quem tem mais informações sobre esse assunto é a Ana Paula Kowalski, técnica da FAEP. E para saber mais sobre esse assunto, a gente vai conversar com a Ana Paula Kowalski, que é técnica do Departamento Técnico e Econômico da FAEP. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada, Antoniela. Então, para a gente começar a falar sobre esse assunto, Ana, o que muda agora para os produtores em relação à declaração de uso próprio dessas sementes salvas? Bem, algumas regras foram atualizadas, né? Boa parte delas ainda em 2020, mas faltava algum tipo de regulamentação, né, para o produtor seguir algumas normas específicas. Então, as principais mudanças que ele vai ter que ter atenção a partir de agora é o prazo de declaração. Então, o prazo para culturas anuais foi unificado em 30 dias após o plantio, de envio para o Ministério da Agricultura. A declaração de transporte, que antes ele fazia separado da declaração de uso próprio, né, fazia depois mais próximo, antes de efetivamente fazer um transporte de uma propriedade desse produtor para outra propriedade de sua posse, né, ele vai poder fazer juntamente com a declaração de uso. Então, no mesmo sistema, no mesmo ambiente ali, ele vai conseguir fazer o cadastro dessa propriedade se ele eventualmente tiver que transportar. E outra atualização importante é o percentual de reserva técnica, né? Então, reserva técnica é aquela quantidade que o produtor pode reservar a mais da quantidade que ele estimou nessa declaração. Então, na declaração lá, ele preenche a quantidade estimada para plantar a área que ele deseja, né? E ele pode ter no máximo 10% de excesso, né? Excedente, além dessa quantidade que ele estipulou. E a identificação também. Então, o local como ele vai ter que armazenar essa semente de uma safra para outra, ele tem que identificar esse lugar de armazenagem com um dado simples que ele tem na própria declaração, como a espécie que ele está salvando, se é soja, milho, trigo, a cultivar e a quantidade que tem ali armazenado para ele plantar a safra seguinte. Isso auxilia os fiscais no momento de uma eventual fiscalização. Agora, outro tópico para a gente relembrar aqui, falando inclusive dessa importância, que vai sair um pouco ali do controle do Ministério da Agricultura, mas sim das empresas que, por exemplo, têm a patente de sementes com biotecnologia embarcada. De que maneira o produtor vai ter que arcar com essa recompensa às empresas, por exemplo, por estar usando essas sementes salvas com biotecnologia? O pagamento da biotecnologia hoje ele é previsto de duas formas. Ou o produtor paga na nota fiscal quando compra a semente certificada ou quando ele salva. Então, o que acontece hoje é que quando ele envia a declaração para o Ministério, ele utiliza aquele comprovante, né, aquela declaração, o extrato da declaração final, para apresentar para a empresa detentora da biotecnologia. Então, o representante de venda, quem fez a comercialização da semente para ele, já tem esse procedimento como praxe. Então, ele apresenta a declaração para que o detentor, para que a pessoa da empresa saiba a quantidade que ele reservou, e daí é feito o cálculo do quanto de royalty ele deve. E daí ele faz o pagamento via boleto, né, via o sistema de pagamento da empresa, e fica também conforme com essa obrigatoriedade, que não é com o Ministério da Agricultura, mas é com a empresa que detém a biotecnologia. Uhum. E agora, em relação à questão de seguro, tem algumas empresas, algumas seguradoras que não vão garantir esse acompanhamento do seguro no caso das sementes salvas. Por que isso acontece? Bem, as seguradoras, a maioria hoje não aceita vender seguro quando envolve semente salva, né? Quando o produtor salvou a semente, porque tem o risco também de fatores que ela não controla, né? Quando a semente é certificada, ela tem 100% de comprovação da origem, e a chance dessa semente ser isenta de qualquer problema, ter um teto produtivo adequado é muito maior. Então, ela escolhe, seleciona o risco que ela quer correr. Como o produtor, a maioria das empresas hoje não estão aceitando semente salva, é importante que o produtor sempre pergunte para o corretor, caso o corretor não coloque essa condição para o produtor rural, porque eventualmente se a contratação ocorrer e depois for constatado pela seguradora que essa semente era salva, que ela não tem comprovação de compra, o produtor perde direito à indenização.
Ana, para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu queria até, inclusive, relembrar de uma importância bastante grande, que é o caso da utilização de sementes legais, certificadas, para evitar a pirataria. Hoje o Sistema Nacional de Sementes e Mudas ele está muito fortalecido, né? Principalmente com essa atualização de regras. Então, hoje o produtor tem muitos instrumentos para detectar se uma semente tem origem legal ou não. E é importante que realmente esteja atento a esse ponto, porque a produção de semente legal é a base da nossa produção hoje, né? Então, a gente está cada vez mais melhorando os sistemas de produção, as nossas produtividades, porque a gente tem sementes boas também. Então, o produtor sempre adquira semente certificada, ou se ele for salvar, que salve como determina o Ministério da Agricultura, somente para uso próprio, dentro da sua propriedade, armazenado dentro da propriedade de sua posse e de acordo com os prazos e demais regras que o Ministério estabelece. Então, como a gente viu na entrevista, algumas atualizações que o produtor precisa estar de olho, né? Correto, Antonella. Veja bem, antes das leis de cultivares, uma empresa lançava uma semente, uma cultivar de soja ou trigo, né, uma autógama principalmente, e o agricultor poderia multiplicar livremente. Então, qual o interesse que tinha uma empresa de pesquisar, certo? Então veio a lei das cultivares. E aí, depois da lei das cultivares, veio várias normalização, né? Para regularizar isso, né? Então, agora, com esse sistema normatizado, tanto a empresa como o agricultor estão protegidos e evita muita pirataria. É isso que nós precisamos, empresa pesquisando e o agricultor cumprindo sua parte no campo.